Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do trabalho escravo doméstico no Brasil. O Ministério do Trabalho e Previdência registrou uma explosão do número de casos no ano passado. 30 pessoas que faziam serviços domésticos em condições análogas à de trabalho escravo foram resgatadas no ano passado apenas em áreas urbanas, 10 vezes mais do que no ano anterior. Sou Luísa Batista, tenho 66 anos. Sou Creuza Maria Oliveira. Eu sou Cleide Silva Pereira Pinto. Eles estão espalhados por todo o Brasil, classe média, alta. É indiferente. Tendo uma trabalhadora, eles escravizam ela. Os números oficiais confirmam, na soma de 2021 e 2022, 38 trabalhadores domésticos que estavam em regime de escravidão contemporânea foram resgatados no Brasil. Metade dos casos ocorreu em capitais: Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Cuiabá e Natal. A outra metade em cidades de importância regional, como Patos de Minas. Lá, a empregada Madalena Gordino passou mais de 15 anos sem carteira assinada, sem salário, sem descanso semanal, sem férias e sem o direito de sair de casa quando quisesse. Madalena hoje pode sorrir, foi resgatada e o caso está na Justiça Federal. Os patrões podem pegar até 11 anos de prisão, fora a indenização que terão de pagar a ex-empregada. Os trabalhadores inicialmente protegidos pela legislação trabalhista foram os urbanos industriais, né? Na era Vargas e tal. Só na década de 60 que os rurais começam a ser contemplados e na Constituição de 88, rurais e urbanos são equiparados. Mas o doméstico só foi em 2015. A PEC de 2015, a emenda constitucional, que desoutorgou direitos até então, e direitos menores que os direitos do trabalhador comum, como se o trabalho doméstico não fosse digno o suficiente. E o trabalho escravo doméstico tem uma particularidade. A principal arma contra esse crime, quase a única que os agentes de fiscalização dispõem, é a denúncia. Eles não podem entrar no ambiente doméstico diretamente, então eles necessitam de uma autorização judicial e para isso eles têm que ter um indício, eles têm que ter no mínimo uma denúncia do vizinho, uma denúncia de um parente, de um amigo, dizendo, olha, fulana está sendo tratada dessa forma. E aí você vai se aproximando e fazendo investigações e vendo que muitas vezes realmente é isso. As pessoas estão 30 anos trabalhando nesses ambientes, não têm registros formais de trabalho. Aliás, muitos não têm sequer identidade civil, certidão de nascimento. O CNJ também atua contra esse crime por meio do FONTET, o Fórum Nacional de Monitoramento e Combate ao Trabalho Escravo, e também do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. E firmou uma parceria com a Escola de Magistratura do Superior Tribunal do Trabalho para capacitar juízes de todo o país. Que através dessa capacitação, os novos magistrados ficam muito atentos a este tipo de crime que chamamos, hoje de trabalho escravo contemporâneo. Quando o magistrado vier a usar a prática, as suas atividades no dia a dia, julgando os processos trabalhistas, ele poderá, inclusive, subsidiar o CNJ dessas informações, destas condenações, para que o Conselho Nacional de Justiça possa fazer uma avaliação de quais as regiões que estão ocorrendo mais esse tipo de crime. Uma das propostas para ampliar o combate ao trabalho escravo é o de se estabelecer uma fonte de financiamento permanente. Eu particularmente tenho defendido que nós temos que criar fundos de trabalho decente. Tem que ter dinheiro para promover política pública, para finalmente nós superarmos esse problema da escravidão no século XXI. Esse problema a gente devia ter resolvido lá no século XIX, no final do século XIX. Estamos bem atrasados em relação a isso. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Aline Pedrosa Oishi, procuradora do Trabalho, e com Leonardo Sakamoto, cientista político e jornalista. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a procuradora Aline. O trabalho escravo no Brasil, em tese, acabou lá em 1888, 134 anos atrás.
Na verdade, até acabou tarde, porque as pessoas não cansam de repetir que o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Mas, na prática, ela se perpetuou ao longo do século XX e chega aos dias de hoje. Por que isso, procuradora? A escravidão legalizada acabou naquela época, né? A escravidão legal, que era permitida pelo ordenamento da época. Mas a escravidão na prática, ela não acabou, né? Primeiro que essa transição não foi feita de uma forma que permitiu aí uma segunda oportunidade para essas pessoas, né? A partir do momento que elas foram libertadas, elas não tinham aí uma opção nova de trabalho. E porque culturalmente continuou enraizada na nossa cultura a ideia da servidão, né? O Brasil ainda tem também muitos traços de racismo, e traços não, né? O racismo institucionalizado, inclusive, e tudo isso permaneceu na nossa cultura até hoje. Sakamoto, como cientista político, você pode nos ajudar a entender melhor as razões de por que, tanto tempo depois, a escravidão de fato continuar a existir no Brasil. Qual é o problema? E que, mais que isso, que consequências isso tem na vida do Brasil de hoje? A gente tem que lembrar, né, por que as pessoas usam o trabalho escravo. Muita gente acha que trabalho escravo é uma questão simplesmente de bondade, de maldade, a pessoa é ruim, é demoníaca, usa trabalho escravo. E, na verdade, não. Trabalho escravo é um instrumento, né? Um trabalho escravo é um instrumento para garantir ganhos econômicos, né? É um instrumento de poder, é claro, mas as pessoas usam o trabalho escravo para aumentar a sua competitividade, para melhorar a sua capacidade de competição, para economizar recursos, para não gastar dinheiro, né? Ou seja, é para ganhar em cima de um outro ser humano, reduzindo esse ser humano a um instrumento descartável de trabalho, né? No Brasil, né, como vocês bem colocaram já, a situação ela ainda tem um agravante, porque além do Brasil ter tido uma abolição formal, claro, tardia, né, em 1888, essa abolição ela não garantiu à massa de trabalhadores, à força de trabalho no Brasil, direitos, né, para que eles tivessem protagonismo econômico, para que eles pudessem tocar sua própria vida, ser senhores e senhoras da sua própria vida, e bem pelo contrário. A gente, na verdade, manteve essa população, principalmente a descendente de africanos que vieram para cá contra sua vontade, mantivemos eles em situações muito difíceis, né? Situações em que eles não tinham direitos, poucos direitos, né? Situações de superexploração que se mantêm muitas vezes até hoje. Desde 95, quando o governo reconheceu a persistência de escravidão, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal têm agido para verificar denúncias, né, através do Grupo Móvel de Fiscalização e resgatar trabalhadores. Para que terem uma ideia, desde 95 foram mais de 58 mil trabalhadores resgatados formalmente dessas condições. Aline, até a propósito desse número, essas coisas a gente vê acontecerem em capitais, grandes cidades do interior e também no fundão da Amazônia e pelo interior afora. E não são casos isolados, até onde eu posso perceber. Como procuradora do trabalho, eu gostaria que você nos ajudasse, então, a dimensionar o problema. No caso do trabalho doméstico, a maioria dos casos que a gente encontrou até agora são no ambiente urbano. Em São Paulo, existe também um grave problema relacionado às confecções, né? E é um problema antigo. São 10 mil oficinas de costura na cidade de São Paulo e praticamente em todas que a gente visita, a gente encontra uma condição de trabalho degradante, com jornada exaustiva. E como disse o Leonardo, né, tem sempre alguém que está se aproveitando nessa cadeia para oferir mais lucros. Então, é uma realidade muito persistente, muito mais do que se imagina, né? A ideia que se tem é uma ideia estigmatizada, de que os poucos casos de trabalho escravo acontecem em regiões isoladas, e não é verdade, né? Inclusive, quando eu falo que trabalho com trabalho escravo para pessoas que não são da área, a primeira pergunta que eles fazem é: mas trabalho escravo em São Paulo? Você trabalha com trabalho escravo em São Paulo, mas você tem o que fazer em São Paulo, né? E, na verdade, a gente tem muito o que fazer aqui. O trabalho escravo, condições análogas à escravidão, como tecnicamente se diz, ele está muito presente no ambiente urbano também.
Sakamoto, é muito comum, quase todo mundo já ouviu falar, naqueles casos em que uma família diz: não, eu peguei essa criança para criar, não tinha pai, não tinha mãe, estava em dificuldade na vida, passei a vida cuidando dela, ela ajuda um pouquinho aqui em casa. Essa família é sempre vista como generosa, mas isso é generosidade ou pode ser caracterizado como trabalho escravo doméstico? Isso, na verdade, é indício de que alguma coisa está errada, né? E acho que, antes de mais nada, até porque quem vai configurar efetivamente a situação de trabalho escravo é o Ministério do Trabalho, é o Ministério Público do Trabalho, né? São as polícias, são um grupo móvel envolvido nisso, né? Então, a gente pode denunciar, a gente pode levar indícios de que algo está errado para ser verificado pela fiscalização, que vai dizer se as condições que estão lá colocadas, elas configuram trabalho escravo, que é um crime previsto no artigo 149 do Código Penal. Você tem elementos como cerceamento da liberdade de se desligar do patrão, servidão por dívida, condições degradantes, jornada exaustiva. Então, tem que ver se esses elementos estão isoladamente ou conjuntamente para ter trabalho escravo efetivamente. Esse é um combate que depende, de fato, de uma denúncia, ou de um vizinho, ou de um parente que percebe a situação. E, assim, justamente, era uma situação que acontecia, mas que a gente não via. Né? É muito impactante isso. As pessoas não prestavam atenção nas relações de trabalho doméstico que estavam ao seu redor. E aí, a partir da repercussão que os primeiros casos de resgate tiveram, é que aumentou o número de denúncias, justamente porque as pessoas mudaram o olhar em relação a essas relações e aí, então, começaram a denunciar mais, né? A inviolabilidade do domicílio é, sim, uma dificuldade a mais aí para a nossa fiscalização, porque, de fato, nem o Ministério do Trabalho, nem o Ministério Público podem ingressar na residência sem autorização judicial, salvo em caso de flagrante delito, que também fica difícil da gente saber se está acontecendo ou não. Então, a grande maioria dos casos, a gente ingressa com essa medida, sim, para poder entrar lá, conversar com a pessoa, entender como é que é a situação familiar, né? Houve casos em que isso não foi necessário, porque houve uma tentativa amigável ali de ingresso na residência, a gente se apresentou, e como muitas vezes nem o empregador acha que o que ele está fazendo é errado, eles acabam autorizando a entrada, né? E isso também é muito interessante, assim. Em nenhum dos casos houve um reconhecimento espontâneo dos patrões de que aquilo era uma situação de condição análoga, né? A ideia que eles têm sempre de que eles fizeram um favor, um acolhimento, que eles estão dando para a pessoa que ela não teria, que ela poderia estar na rua, que ela poderia... Enfim, essa ideia também de que existe uma bondade, né, por trás. E justamente por isso que eu acho que a relação de trabalho escravo doméstico é uma das mais cruéis, porque a vítima está envolvida emocionalmente com os patrões, né? Ela não teve outras referências familiares, ela não tem outras pessoas a quem recorrer. Então, esse vínculo afetivo torna o resgate difícil, diferentemente de outros casos em que a pessoa quer sair daquela situação, tem um lugar para onde ir. O trabalho doméstico não, porque a pessoa muitas vezes está lá há anos, foi deixada pela família, não fez outros vínculos de afeto, não tem para onde voltar. Sakamoto, eu lhe pediria uma avaliação da atuação do Estado, o Estado compreendido como uma coisa mais geral, na questão do trabalho escravo no Brasil, especificamente no trabalho escravo doméstico. Olha, o Brasil ele é considerado referência internacional no combate ao trabalho escravo, né? Não é todo o sistema criado a partir de 95, né, pelo governo Fernando Henrique, depois aprofundado e melhorado durante o governo Lula, ele vem sendo usado como experiência global, criação da lista suja do trabalho escravo, que é o cadastro de empregadores flagrados com esse crime, o próprio grupo móvel de fiscalização, mais recentemente a adoção do fluxo de atendimento social, né, exatamente que é esse pós-resgate, o que fazer com esses trabalhadores, essas trabalhadoras, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de reinserção, como trabalhar com aquelas vítimas, garantindo que elas... A gente usa até reinserção, mas na verdade muitas vezes é inserção, né? Porque muitos desses trabalhadores e trabalhadoras estiveram à margem da sociedade e nesse momento do resgate é que eles acabam encontrando
não raro, o poder público pela primeira vez, tem muitos trabalhadores que não têm nem identidade, né? Nem falei carteira de trabalho, é identidade, e aí eles acabam encontrando o poder público e se inserindo no processo social. Então, o Brasil, historicamente, ele foi colocado como exemplo. É claro que nos últimos anos, né, tem havido apesar do sistema ter continuado, o combate ter continuado, até porque o Brasil ele também entendeu que se abandonar o combate ao trabalho escravo de uma maneira ampla no Brasil, vai perder dinheiro internacionalmente, porque há uma série de investidores de olho no que o Brasil faz e que tirariam dinheiro imediatamente caso o Brasil abandonasse o sistema de combate ao trabalho escravo. Contudo, é claro que nos últimos anos, por uma série de razões políticas, né, tem sido mais difícil, tem sido mais complicado. Você tem tido falta de recursos, falta de verbas, redução do número de auditores fiscais à disposição, né, falta dinheiro para combater o trabalho escravo. As instituições que atuam no combate ao trabalho escravo, todo começo de ano, públicas e privadas, vão tentar convencer o Congresso Nacional a colocar mais dinheiro para poder combater esse crime. Quando ele diz combater o crime, não é simplesmente a parte de enfrentamento, né, mas é também o pós-resgate, ou a questão anterior, é evitar que o trabalhador e a trabalhadora sejam escravizados, atuando não apenas na conscientização, mas também num trabalho de garantia de empregos com qualidade, de verificação, por exemplo, do emprego de trabalhadoras domésticas, fortalecimento de sindicatos nessa área. Há sindicatos de trabalhadoras domésticas em vários lugares do Brasil que foram essenciais e fundamentais para o combate ao trabalho escravo, para a denúncia do que estava acontecendo, né? As redes de informações por parte desses sindicatos. Então, fortalecer a sociedade civil, fortalecer os sindicatos, né, ainda mais depois da reforma trabalhista, que acabou reduzindo, na verdade, o poder de ação de sindicatos em todo o Brasil, né, no intuito de melhorar e fortalecer os sindicatos. A reforma acabou enfraquecendo muitos fortes sindicatos, que aí a gente agora acaba vendo isso. Ao mesmo tempo, é claro que falta recursos, né, principalmente a parte de pós-atendimento, recursos humanos e financeiros, e na própria parte de resgates, a gente tem um déficit de auditores fiscais do trabalho que precisa ser preenchido. Uma última pergunta que eu faço aos dois, começo pela Aline. O CNJ se mostra preocupado com o assunto, já editou várias resoluções a respeito, mas eu lhe pergunto, que papel ainda está reservado ao Judiciário que ele precisa e deve fazer para o combate mais efetivo ao trabalho escravo no Brasil? Pergunta ótima e uma grande oportunidade aí da gente trazer as nossas preocupações, né? Inicialmente, em relação ao... Eu tenho focado aqui minhas respostas no trabalho escravo doméstico. Em relação ao trabalho escravo doméstico, inicialmente a garantia de um pensionamento provisório se mostra fundamental, né? Não há resgate se a pessoa continuar numa situação de vulnerabilidade sujeita a ser novamente explorada, marginalizada. Então, o pensionamento ele é fundamental. A pessoa comia, ela morava com uma família, e a partir dali ela precisa ter alguma opção, né? Então, esse é um ponto que a gente tem esbarrado muito, uma resistência muito grande no judiciário, mesmo com todos os indícios que são levados numa cautelar. Indícios, praticamente provas concretas, né? Filmagens, depoimentos, testemunhas, reconhecimento por parte da polícia que nos acompanha, etc. Ainda assim, nessa verificação, os juízes têm se mostrado muito resistentes ao deferimento dos pensionamentos. Sakamoto, e o que o Judiciário, para complementar o que disse a Aline, pode e deve fazer nesses casos? No que pese termos grupos de magistrados e procuradores com alto nível de especialização a respeito da questão do trabalho escravo contemporâneo, também temos muita gente que não teve acesso, pouco estudou sobre isso na faculdade, pouco estudou isso nos cursos preparatórios, não foi tão a fundo, e que seria muito importante, porque muitas vezes eles vão se deparar, juízes e procuradores vão se deparar com o tema no seu dia a dia e não tem muita informação sobre isso. Aqueles cursos que eram tocados pela Comissão
Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, durante muito tempo, eles traziam casos reais de trabalho escravo de várias naturezas, né, para ser debatido com os magistrados e com os procuradores, para tentar entender como, na verdade, avançar, o que aconteceu naquele caso, o que deu certo, o que não deu. O que eu diria, na verdade, era exatamente isso. Eu acho que é interessante um avanço nessa formação continuada de magistrados e procuradores, para que eles tenham acesso não apenas aos processos, ao que há de mais novo de jurisprudência relacionada ao tema, mas também tenham acesso ao que a sociedade civil vem fazendo, porque uma das formas mais fortes mundialmente para combater o trabalho escravo é exatamente atacar o lado financeiro, o lado de dinheiro, de financiamento do trabalho escravo. Como a gente estava comentando, o trabalho escravo é uma questão de lucro. Então, quando se garante prejuízo, e daí a importância da Justiça do Trabalho e do Ministério do Trabalho, quando se bloqueia, quando se impõe pesadas perdas financeiras, isso deixa de ser um bom negócio. E a gente tem muito, na verdade, a mostrar. O Brasil tem muitas experiências interessantes. E os magistrados e procuradores também tivessem acesso a essas experiências, poderia ser muito útil no dia a dia deles e delas. Eu gostei muito do que o Leonardo falou e me lembrou de um outro ponto que a gente tem debatido, né? A criação de varas especializadas em ações coletivas. Porque a demanda dos juízes do trabalho, a gente sabe que é imensa, né? E números absurdos, e cada vez que chega uma ação coletiva, quase que é encarada como um problema, né, naquela vara, porque é algo que vai demandar uma atuação diferente daquele juiz. E de fato, o trâmite é diferente, a natureza dos direitos tutelados é diferente, e a gente, sim, tem esbarrado nessa dificuldade dos próprios magistrados. Eles estão acostumados a demandas individuais, e ali a gente propõe uma outra lógica, né? A criação de varas especializadas em ações coletivas seria de fundamental importância para o avanço da questão jurídica, né, desses temas. Acho que esse seria um ponto que a gente já trouxe aqui no TRT2, né, como uma demanda, e acredito que o CNJ até poderia se envolver a nível nacional para que a gente pudesse conseguir algo nesse sentido. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Aline Pedrosa Oishi, procuradora do Trabalho, e também de Leonardo Sakamoto, cientista político e jornalista. Agora, o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ apresentou um material educativo para as pessoas que querem se casar. Este vídeo, além de uma cartilha e um curso à distância, abordam os efeitos jurídicos do casamento e as obrigações dos cônjuges, como o de zelar pela saúde e pelo sustento de filhos e filhas. O material reforça a resolução do CNJ que obriga os cartórios a oferecerem material informativo para os candidatos ao casamento civil. Outras informações estão no site do CNJ. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, convocou entidades e organizações a se credenciarem para as missões de observação eleitoral nas eleições deste ano. A convocação inclui, por exemplo, universidades e institutos que pesquisam a temática eleitoral. Todos têm até o dia 5 de julho para se credenciar junto ao TSE. Até o momento, são 6 missões de observação de instituições e organismos internacionais previstas para estas eleições. A Justiça Itinerante em Mato Grosso do Sul se tornou referência de atendimento à população. Os ônibus do programa atendem a capital, Campo Grande, além dos municípios de Três Lagoas, Dourados e Laguna Carapã. As pessoas são atendidas no próprio local onde moram, não precisam se deslocar até as sedes da Justiça. As equipes conciliam, processam e julgam causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários mínimos. Mas as ações mais comuns são as relacionadas à área de família, separação, pensão alimentícia, investigação de paternidade e reconhecimento de união estável. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ.
Oi, pessoal! O mês da adoção aqui no CNJ já terminou, mas o tema é tão importante que continua em pauta. Na última semana, lembramos a importância da adoção ser realizada de forma legal na Vara da Infância e da Juventude. Esse é o único mecanismo que busca o melhor interesse da criança, garantindo que ela seja tratada como sujeito de direitos e não seja colocada em situação de risco. Práticas como a adoção à brasileira, que ocorre quando uma família entrega uma criança para que outra crie e registre legalmente em seu nome, devem ser combatidas, pois representam diversas ações criminosas e não é o meio correto de promover o direito à filiação. A adoção legal é medida excepcional e irrevogável, e o adotado passa a ter os mesmos direitos e deveres de outros filhos, ficando rompido qualquer vínculo com os parentes biológicos. Nem a morte do adotante restabelece os vínculos com os pais biológicos, ou seja, não há risco de que a criança ou adolescente seja retirado do convívio de sua família adotiva, quando a adoção é realizada de forma legal. O vínculo de filiação é muito importante e merece todo o apoio que a mediação da justiça busca oferecer. Saiba mais sobre os riscos da adoção ilegal nas redes sociais do CNJ. E outro tema que deu o que falar nas redes do Conselho foi a súmula 130 do STJ. Você já teve itens do seu carro furtados em um estacionamento privado? Saiba que o estabelecimento tem sim responsabilidade sobre isso. De acordo com a súmula do STJ, a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Vai lá nas redes do Conselho e saiba mais sobre esse tema. Por hoje é só, até mais! Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Chegou às minhas mãos um processo em que havia recurso das partes e era uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho, envolvia uma trabalhadora doméstica idosa que teria sido reduzida à condição análoga à de escrava. A primeira instância reconheceu essa condição e, examinando o caso, as provas dos autos, concluí que realmente havia trabalho degradante, um ambiente insalubre, alojamento inadequado, falta de banheiro, dentre outras situações graves. Foi um processo bem diferente, na medida em que normalmente o que acontece? O trabalhador ele move a reclamação trabalhista diretamente e perde aqueles direitos trabalhistas típicos, normais. Aqui no caso foi uma ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho, que havia pedido de verbas trabalhistas, dentre outros, mas o pano de fundo foi toda a questão do trabalho escravo contemporâneo. O que mais me chamou a atenção nesse processo, o que me marcou mesmo, foi a rapidez com que o resgate dessa trabalhadora foi efetuado. Aqui no Brasil, a gente tem uma ideia errada, né? E que as instituições não funcionam, ou elas funcionam de uma maneira muito lenta, os problemas não são resolvidos. Mas isso não é verdade, e esse caso aqui exemplifica bem isso. Houve uma denúncia perante o Disque 100, o Ministério Público do Trabalho, no dia seguinte, moveu essa ação, inicialmente pleiteando autorização judicial para ingresso no imóvel, para constatação da existência dessa pessoa em condição análoga de escravo. A Vara do Trabalho deu essa autorização, no dia seguinte o Ministério Público foi lá, acompanhado da Delegacia de Proteção à Pessoa, da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo, e constataram que realmente havia essa trabalhadora idosa na condição análoga de escravo e foi feito o resgate. E isso é muito importante que as pessoas considerem, tenham em vista a necessidade de, quando elas tomarem conhecimento de situações de violações a direitos humanos, não só essa envolvendo o trabalho escravo, mas outras situações, denunciarem pelos canais existentes para que o poder público possa atuar e coibir essa situação.
Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.